obrigado. Eu adoro a GamiConf. É uma honra estar aqui palestrando. Eu vou contar uma história sobre o ABC, a mãe do Python. Né? O pai do Python é o Guido van Rossum. Então, quem é a mãe? Isso aqui é uma expedição arqueológica. Tá? Esse QR Code tem o repositório onde estão as coisas que eu vou mostrar, os slides e um monte de outro material que eu citei. E até hoje me contaram que o Guido está sabendo que existe esse repositório. Eu achei interessante. Ele também está, pelo jeito, bateu uma nostalgia do ABC. Mas, então, eu sou o Luciano Ramalho, eu sou autor desse livro chamado Python Fluent, né? Fluent Python, o original em inglês. O texto integral oficial está no pythonfluent.com. É um livro intermediário avançado para Python. Se você acha que você já sabe Python, você está pronto para ler esse livro, tá? E eu estou lançando em português os 3 volumes, porque o livro original ficou com 1000 páginas, então para ficar mais fácil de transportar. Temos 3 volumes agora. O primeiro já está começando a ser enviado para as pessoas que apoiaram no Catarse, e o segundo e o terceiro nós estamos trabalhando para lançar o mais rápido possível. Então, vamos falar um pouco sobre a linguagem ABC, mas antes eu vou fazer uma coisa um pouquinho empolgante aqui, né? Que é rodar um ambiente ABC para mostrar para vocês a cara do ambiente, tá? Então, eu instalei aqui um binário para Linux, que felizmente funciona, porque nem o Guido sabe mais compilar o código em C hoje em dia. Então você cai, olha só aquele prompt, que curioso, né? Então essa é a última versão que existiu do ABC, de 91, olha só. E como é que funciona isso? Vocês estão vendo ali onde está escrito, isso aqui é um ambiente, tipo, não sei quem já brincou com Smalltalk. Recomendo muito brincar com o Squeak, que é uma implementação, o Faro. São 2 implementações modernas de Smalltalk. E lá no Smalltalk, né, quer dizer, isso aqui é anterior ao Smalltalk, na verdade, o projeto ABC é anterior, mas tem esse conceito, que era um conceito que estava na moda na época, de que tem um ambiente de programação onde o código fica dentro do ambiente. Tá? Inclusive, isso torna impossível versionar o código. Não é impossível, mas torna bem difícil versionar o código. Tá? Mas, então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ó, o ambiente, ó, eu não vou fazer uma demo muito complicada aqui, porque eu não pratiquei o suficiente para fazer uma demo aqui sem passar muito vexame. Tá? Mas aqui, ó, tem todas umas teclas que fazem coisas, tem uns comandos que são um caractere, o 2 pontos, o igual, o maior. Tá? Então, o que é um how-to? Tá vendo? Visit how-to. How-to é o nome que eles deram para funções e procedimentos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tá? Então, quando você quer editar uma função, você põe 2 pontos e o nome para ver o código de uma função. Tá? E etc. Daí você também tem esse conceito outro conceito muito louco. Tá vendo onde está ali igual a name? Visit Contents of Location. Location é o nome que eles deram para uma variável global. Na verdade, eles também dão o mesmo nome para variáveis locais, mas as variáveis globais elas são mantidas no ambiente. Então, se eu faço uma computação qualquer e atribuo uma variável global, e eu saio do ambiente, quando eu voltar eu acesso essa variável global, está lá aquele valor. Tá? Mais ou menos que nem o Jupyter Notebook. A coisa mais parecida que tem hoje em dia, né? É um Jupyter Notebook, mas tem muito mais coisas num ambiente desse tipo aqui. Tá? E aí, ó, o help é gigantesco, tá? Agora aqui começa a falar sobre a própria linguagem, tem o comando write, que é que nem o print. Uma das coisas que é característica do ABC é que eles repensaram toda a terminologia, para o bem ou para o mal. É bizarro, para quem fala inglês, que o comando para exibir uma coisa na tela chame print. Né? Já parou para pensar? Não faz muito sentido. Então, eles chamaram de write. O read é como se fosse o input. Tá? E aqui vocês podem ver que tem 2 variantes do read. Uma variante que você dá read address. Address quer dizer o nome da variável que vai receber aquilo que vai ser digitado, né?
Então, isso aí vai aparecer um prompt, se a pessoa digita alguma coisa, o que ela digitar, o enter, der enter, vai cair aqui. Agora, você está vendo que está escrito EG? EG é de exemplo, né? Exp. Então, é assim, alguns lugares do ABC, quando eles querem falar sobre tipos, em vez de definir tipos formalmente, os tipos são na base de exemplos. Então, por exemplo, se você quer receber um input que vai ser um número, você põe read x eg 9. Tá? Daí o que a pessoa digitar, primeiro que se não for o seu interpretador não perceber que aquele é um número, vai dar um erro para o usuário. Mas se a pessoa digitar um número, você já recebe o número, você não recebe uma string que você vai converter, entendeu? Se você quiser receber uma string arbitrária para converter, daí você usa a versão read address raw. Tá vendo? Aí ela... Enfim, tá? Então tem muita coisa aqui. O help é bem completinho. Tá? Mas eu vou definir uma função aqui, só para vocês verem como é que é. Então é assim. Começa com... Isso aqui é um ambiente que eles falam que é dirigido pela sintaxe. Syntax directed. Tá? Então quando eu apertei H... ele já sugeriu uma das poucas coisas que eu posso botar nesse top level aqui, que começa com a letra H, é o comando how-to, tá? Que é como fazer uma coisa. Você vai ensinar o computador a fazer uma coisa. Meio parecido com um logo isso também, né? E aí eu dou tab, ele vai para lá. Aí eu ponho assim, how-to return, porque eu vou definir uma função. E aí eu ponho o nome da função aqui. Fatorial, tá? E aí eu vou botar uma variável n, tá? E agora eu vou escrever aqui. Parece Python. Ops. Não. Ops. Return. Então eu defini a função e agora a gente pode... eu não posso chamar ela função direto, tá? Nesse top level aqui, você só pode usar instruções de uma certa natureza, que eles chamam de comandos, tá? Pode ser os comandos que já vêm pronto ou comandos que você cria, tá? Mas, então eu tenho que dar alguma coisa, por exemplo, write. Tem que fazer alguma coisa com esse resultado. Write. Fatorial de 100. Então, como vocês podem ver, assim como o Python, né? Quer dizer, isso é uma das coisas que o Python imitou do ABC, é que os inteiros não têm limite, só o limite é a memória, tá? Bom, então, quit. Vamos voltar lá. Então, continuando aqui, tá? Então, só tem 5 tipos de dados, eu vou falar um pouco mais. É tipagem forte, porém sem declaração de tipos, tá? Mais forte até do que o Python no sentido seguinte. Quando você atribui um valor a uma variável, o próximo valor que você atribuir na mesma variável vai ter que ser do mesmo tipo. Senão ele vai falar, opa, essa variável aí não é desse tipo, tá? Isso acontece também com as listas. É curioso isso. Você põe um elemento na lista, o próximo elemento tem que ser do mesmo tipo, tá? Bom, os inteiros e strings são de tamanho limitado só pela memória, o que era uma raridade na época que isso foi concebido nos anos 80. Tá? Tem esse conceito de refinement, que é bem louco, eu vou mostrar umas figuras aqui. Tá? Blocos por indentação, olha só que curioso. E concisão, né? Eles falam que é 1/4 mais ou menos do código que você escreve para fazer a coisa equivalente que você escreveria para fazer em Pascal ou C, né? Agora sim, o ambiente, né? Isso aqui eu estou citando nos 2 casos, né? As coisas que eu estou
que eu escolhi para falar para vocês são coisas que o Steven Permerton, que é um dos autores do ABC, resolve listar como características fundamentais, né? Então tem essa outra coisa bizarra, não há necessidade de arquivos. Procedimentos, já falei isso, né? E a mesma interface é exibida ao usuário, né? Naquele ambiente você faz toda a programação, você não fica mudando de ambiente, né? Um professor muito influente que eu tive na minha vida, que é o Etienne Delacroix, o Juca teve aula com ele também, falava que um dos erros que a gente comete quando ensina programação para principiantes é achar que é focar logo na lógica, na sintaxe e tal. Mas tem um obstáculo inicial anterior para os principiantes, que é o seguinte. Hoje em dia, né, nas últimas décadas, as pessoas estão acostumadas com interfaces de manipulação direta, né? Por exemplo, você está editando o texto no Word, você seleciona o texto e põe negrito, sublinhado, essas coisas, né? Tudo usando o mouse, indicando e tal. Pois então, o primeiro choque que tem uma pessoa que vai programar é, nossa, quer dizer que eu programo aqui, mas eu não vejo o resultado aqui. Percebe? Você está lá alegrando no VS Code, mas o VS Code não mostra o resultado. O resultado vai aparecer em outro lugar. Ou você vai rodar no terminal, vai aparecer numa janela de browser. Então a pessoa tem que aprender a ginástica do Alt-Tab. Parece uma coisa óbvia para nós, mas a maioria das pessoas que nunca programaram... Eu já tive a experiência de dar aula para pessoas que começando, e uma das dificuldades realmente existe essa dificuldade. Aí, em 2012, eu fiz uma palestra. Se vocês quiserem, esse QR Code aqui tem um vídeo. É um vídeo meio chato, tá? Mas a vantagem é que são só 6 minutos. Tem o Guido falando durante 3 minutos sobre a linguagem ABC. E depois... Então, é assim, eu submeti uma proposta de palestra que foi rejeitada como palestra, mas foi aceita como pôster. E aí eu estou lá, fizeram um vídeo, entrevistaram ele, né? E é isso aí. Bom... E o que eu vou mostrar aqui, quando eu mostrar essas coisas bonitas, são coisas que eu fiz na época, OmniGraph, ou software proprietário que eu evito usar hoje em dia, mas eu não tive tempo de refazer tudo isso com outro software. Tá? Então, essa aqui são um dos módulos daquele pôster, né? Aí eu estou mostrando como a sintaxe é parecida com o Python e tal, né? E ele fala, num prefácio de um livro, né, que o Guido prefaciou, Programa em Python. Ele falou, tudo começou com ABC, uma linguagem maravilhosa de ensino que eu ajudei a criar no início dos anos 80. Era uma linguagem incrivelmente elegante e poderosa, voltada para programadores não profissionais. Tá? Então tem toda uma história aqui, né? Alguns módulos eram verticais no pôster. Tá? Então, só para vocês verem, ó. Então, existia uma linguagem chamada Settle. Esqueci agora o autor mais famoso, é um cara que até, enfim, agora esqueci. Tudo bem. Essa uma linguagem influenciou o design da linguagem B, que foi uma antecessora da ABC. Essa linguagem B não tem nada a ver com aquela que foi antecessora do C, tá? É apenas a mesma letra. Mas uma das coisas que chamou atenção para eles é o Settle tinha dicionários como um tipo nativo, né? Gente, vamos combinar. Não dá para programar mais sem numa linguagem que não tem dicionários como um tipo nativo, né? Porque uma mão na roda resolve tantos problemas, né? Então, uma das coisas que eu achei legal da linguagem Go é que eles adotaram algumas ideias, e uma delas de linguagens de scripting, né? E uma delas é essa de ter um tipo de dicionário nativo, né? E aí teve um projeto de desenvolvimento. O Guido entrou naquela parte do meio ali, né? Aí gerou a linguagem ABC, tá? E aí depois teve outra... ali embaixo tem outros concorrentes, né, da linguagem ABC, de certa forma, Perl e TCL. Tá? E depois acabou gerando o Python como? O projeto ABC foi cancelado por questões... Né, como tem um jogo chamado Hacker, um jogo de tabuleiro sobre hackeragem, e tem uma carta poderosíssima, que você arranca um sistema inteiro do tabuleiro, o texto da carta diz assim: mais forte do que a inteligência de qualquer hacker é a pena de um contador, né? Que cancela o projeto. Aí o Guido foi trabalhar num projeto chamado Amoeba, que era um sistema operacional, lá feito na Holanda. E no Amoeba eles queriam uma linguagem de scripting. O sistema era todo feito em C e eles também usavam, sei lá qual shell que eles usavam na época.
mas não, né, precisava de uma linguagem que ficasse nesse meio termo, né, entre o Shell e o C, e o Guido teve a ideia de fazer o Python. E isso sim foi uma gambiarra, né, porque ele passou, diz a lenda, né, isso tem várias fontes escritas que revelam isso, e outras testemunhas também, que ele programou o primeiro protótipo de Python entre o Natal e o Ano Novo, de 1990. Daí, ao longo do ano de 90, ele continuou trabalhando só dentro do grupo do Amoeba. Só que o pessoal começou a gostar da linguagem e ele achou que tinha futuro aquilo, e daí ele lançou como open source no final de 91. Aliás, no início de 91. Tá? Então, os tipos básicos. Uma coisa curiosa, os tipos são exatos, os números são exatos ou inexatos. Por default, os números são exatos. O que é isso? É representado internamente como 2 inteiros, sabe? Um número racional. Tá? Então, se você consegue fazer, sei lá, 2 elevado a 1000 dá um número gigantesco, e você subtrai 1 e o resultado é preciso. Tá? Isso em Python não dá, porque ele... quer dizer, em Python dá, mas em outras linguagens não dá por causa dessa questão do número inexato, né? Ele converte para float, em algum momento vai converter para float, e aí você perde essa precisão. Tá? Aí o texto. O texto não dá mais para usar a linguagem ABC em particular porque é só ASCII, certo? Então é meio tosco. Tá? Mas aí tem os tipos estruturados, né? Você tem o que eles chamavam de compound, que na verdade é uma tupla, como a tupla em Python. A ideia do desempacotamento de tupla, que é uma característica muito forte da programação idiomática em Python, já estava lá, né? Só que o compound não funciona, você não conseguia acessar um elemento pelo índice, tá? Porque na verdade induz a um uso correto da tupla. A tupla não é uma lista imutável. A tupla é um registro com valores que não tem nome aos campos, tá? É isso aí. Aí tem a lista, que eu já falei, que só aceita de um tipo, e table, que é um dicionário. Outra curiosidade, tanto a lista quanto a table, elas são mantidas ordenadas. Tá? Quando você coloca elementos numa lista, e na hora que você lista, aparece tudo ordenado. Tá? O pressuposto deles é o seguinte, a questão da ordem dos itens numa lista é assim, ou você não se importa, ou você quer que eles sejam ordenados. Então, por que não fazer sempre ordenados, né? Uma consideração importante que eles falam lá pelas tantas, né? A prioridade deles era facilitar a vida do usuário. Eles não estavam preocupados com desempenho, com o uso da máquina e tal. Era facilitar a vida do usuário, tá? E as tabelas também são ordenadas dessa forma. Ah, mas Luciano, se eu tiver... As tabelas são ordenadas pela chave. Ah, mas eu tenho uma série histórica de valores que é importante a sequência deles, porque é uma série histórica. Então, você não vai usar uma lista, você vai usar uma tabela, onde na chave você vai botar o que é. Então, é um mês, é uma data, é uma hora, entendeu? É um timestamp, alguma coisa vai ser essa chave, tá? E aí você tem os valores, tá? Bom, tem um monte de comandos que eu já tinha mostrado ali no help um pouco, né? Um comando select, que é meio desnecessário, porque o if do Python funciona muito bem como um case também. E agora tem o match, que é muito louco, mas enfim, tá? Funções, aí tem conversão de números exatos para inexatos, porque se você pedir o seno de alguma coisa, né? Como o seno tem, na matemática do seno tem o π, e o π é um número irracional, então não tem como representar ele daquele jeito, né? Mas você pode converter de um para o outro, e tarará, tá? Bom, aqui uma das coisas mais curiosas, how-tos, né? Então, quando você vai definir o que a gente chamaria hoje em dia de função, na verdade tem 3 sintaxes diferentes. How to, uma coisa que não é nem return nem report, vai ser para você criar um procedimento, que é uma coisa do Pascal. O que é um procedimento? É uma função que gera efeito colateral e não devolve resultado. Tá? Por exemplo, print. How to return é para você definir uma função. Por isso que eu botei how to return factorial. Tá? Aí é uma função. E o how to report é para você fazer um predicado, quer dizer, uma função booleana. Tá? E aí o ambiente eu já mostrei, tem todo um esquema de testes com quantificadores, que é uma coisa interessante. Alguns, cada
nenhum, né? O Python tem um parecido com alguns, que é o N, né? A função built-in N do Python faz meio esse papel, tá? E outra coisa muito louca é que o jargão que eles inventaram, tá? É uma das coisas que dificulta aprender, porque tudo eles usam termos peculiares, tá? Como eu falei, address, predicate, refinement, tá? Então, concluindo, tá? Os criadores do ABC, pelo menos dois deles, o Mertens e o Gertz, que são os caras que começaram, eles ensinaram programação para artistas por muitos anos. Programação para músicos, para artistas visuais, etc. Isso desenvolveu para eles essa sensibilidade a respeito de como fazer uma linguagem amigável, tá? Eles têm uns princípios de design, né? Por exemplo, consistência, né? Um exemplo que ele dá, que acho que o Mertens dá num texto, que eu vou mostrar depois, de consistência, é, por exemplo, quando uma criança fala eu comi, ela fala eu fazia, né? Ela está aplicando uma regra. É que, infelizmente, a língua é inconsistente, mas essa regra faz sentido, né? É a flexão do verbo eu comi, eu fazia, né? Então, eles tentaram eliminar esse tipo de surpresa, essas irregularidades, né? Economia de ferramentas, ferramentas adequadas às tarefas, ambiente interativo, resultados imediatos, né? Então, são alguns exemplos, né? Por exemplo, economia de ferramentas é uma coisa interessante, né? Eu lembro que durante muitos anos eu gostava de trollar plateias de Java, falando assim, fala rápido aí, o que tem que escrever para abrir um arquivo? E ler o conteúdo. Sacaram o drama da coisa? Porque depois fizeram uma API mais amigável, mas você tinha que escolher, mas é buferizado, não é buferizado, blá, 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 entendeu? Um monte de coisas que nem fazem sentido na cabeça de um usuário qualquer, né? Algumas ideias interessantes, né? Então, a ideia de blocos por indentação, o tratamento uniforme de sequências, tá? O laço for suporta o que eles chamam de trens, é um dos termos curiosos dele, train, literalmente um trem, tá? Que nem em Minas, não é que nem em Minas, porque em Minas o trem é qualquer coisa, né? Aqui o trem é uma coisa que vem um depois do outro, tá? Então é o que a gente chama em Python de uma sequência ou de um iterável, né? Essa tipagem forte que eu mostrei e a ideia de desempacotamento de tuplas, né? Daí tem aqui uma parte sobre lições, né? Eu compartilhei o QR Code para vocês poderem ler isso tudo depois, tá bom? Porque eu não vou ler agora. Mas, basicamente, ele faz algumas considerações, tá? Coisas que ele achava que era bizarro, a terminologia não convencional, uma implementação monolítica, uma ênfase excessiva em performance teoricamente ótima dentro da implementação, né? Porque não era pragmático, era um projeto acadêmico, os caras ficaram 10 anos desenvolvendo aquilo. Tá? É o contrário de uma gambiarra isso aqui, na verdade, certo? Eles ficaram 10 anos desenvolvendo aquilo. Tá? E não tinha muita flexibilidade, né? Com outras coisas rodando no mesmo sistema operacional. Por exemplo, o ABC não tinha um jeito de abrir um arquivo. Tá? Tem umas gambiarras, né? Quando você lança o ambiente, você pode vincular uma variável global a um arquivo. E daí as coisas que você taca nessa variável global magicamente estarão nesse arquivo depois. Tá? Mas é isso aí. Mas também tem as coisas que deram certo, né? Bom, referências interessantes, tá? Existe um livro sobre a linguagem ABC, tem o PDF. Isso aqui, se você vai ter esse QR Code vai para outro lugar. Esse QR Code vai para uma página do Steven Pemberton, que é o terceiro criador da linguagem ABC, onde tem esse livro, por exemplo, o texto integral e muita informação. Esse livro de Lisp eu botei aqui porque eu tenho esse livro, eu descobri quando eu estava pesquisando esse assunto. E nesse livro tem um exemplo que meio que perpassa o livro inteiro, que é um interpretador de ABC, escrito em Lisp. Tá? Essa aqui é a página para onde você vai se você acessar aquele QR Code. Tá? Ela cresceu bastante desde que eu fiz essa pesquisa inicialmente em 2012. Tem novidades aqui. Tá? Tem esse artigo maravilhoso, As Origens do Python, super legal mesmo de ler, tá? A respeito de filosofia, do design da linguagem e tudo, do ABC, de como isso influenciou, e conta historinhas sobre o Guido também. Uma história incrível que tem nesse artigo aqui é que o Lambert Mertens conheceu o Guido
ficou impressionado com o Guido quando o Guido trabalhava ainda como estagiário numa instituição lá, na verdade, num partido socialista pacifista que existia na Holanda. Eles eram membros desse partido e ele trabalhava lá como voluntário. Eles estavam desenvolvendo um sistema de gestão dos associados do partido que era feito em COBOL. E o editor que eles tinham no mini computador que eles precisavam usar era uma bosta. Editava só uma linha de cada vez, sabe? Tipo ED. Tipo ED, era tipo ED. E aí diz que o Guido desenvolveu um editor full screen para COBOL em COBOL. Tá? Bom, e para terminar, pessoal, então isso aqui é link para aquela página lá. Para terminar, eu quero falar o seguinte, né? Eu e outros amigos aqui, o Juca e outras pessoas, tem o pessoal do LHC aqui também, a Eli, que é mais bom, isso, o movimento de hackerspace, gente, eu não vi vocês, a maioria de vocês eu nunca vi no Garoa. Eu não sei se vocês frequentam o LHC, mas, gente, pessoas que frequentam e curtem os assuntos da GambiConf vão amar conhecer o Garoa. Tá? Então, nós vamos dar uma oportunidade única para vocês. Vocês podem visitar o Garoa, geralmente todo sábado e quinta-noite, tem atividade lá. Mas quando terminar a palestra do Juca, que é a última do dia, nós vamos lá. Tá? Nós vamos pegar o metrô, depois a linha azul, linha amarela, e aí nós vamos andar 400 metros e nós estaremos no Garoa, o lugar onde a gente, por exemplo, acabou de desenvolver esse badge aí, tá? Que tem um ESP... ESP3266, que enfim, dá para fazer umas gambiarras. É a primeira versão desse hardware. Nós já fizemos uma pequena tiragem, encontramos melhorias e vamos desenvolver a segunda versão disso aqui. Tá? Então é isso aí, pessoal. É isso que eu queria apresentar para vocês, a linguagem ABC, e me ocorreu, quando eu entrei aqui nesse ambiente e vi o assunto, que estava, né? Lembrei dos assuntos da GambiConf. Gente, por favor, conheçam o Garoa, vocês vão curtir o Garoa, e também o LHC, quem é de Campinas, e tem outros hackerspaces no Brasil também. Falou? É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado pela palestra, primeiramente. Opa, falou. A minha pergunta é, mas assim, o que você imagina que é uma razão para o sumiço dessas linguagens que é voltadas para não programadores, tipo o ABC ou o próprio BASIC, que também tinha essa pegada de ser algo mais simplificado, ter uma runtime que coda lá e run, e já era. Não, então, eu não sei se elas sumiram. Existe uma linguagem que é um sucesso estrondoso nessa área aí, que é chamada Processing.org, que é um subconjunto do Java. Também tem o modo Python do Processing.org, tem um projeto lá chamado Py5. Então, existem essas linguagens, né? Eu gostaria de ver mais disso, mas eu não sei por quê. O que eu acho que acontece, eu fui usuário, eu fui beta tester do Visual Basic 1.0. E o que aconteceu entre o 1.0 e o 4.0, que foi a primeira versão que tinha aquele negócio do COM da Microsoft, e depois eles fizeram o VB, .NET e tudo, eles foram profissionalizando a linguagem, entre aspas, triplas. E o que acontece? O VB 1.0 era uma alegria de usar, era um ambiente super fácil, você fazia uma aplicação super rápida e tal, mas tinha lá suas limitações, lógico. Mas aí o que acontece? Os profissionais tomam conta e vão complicando as coisas. De certa forma, isso aconteceu até com o Python, com a história dos tipos estáticos. Tá? No meu livro, eu falo muito. A segunda edição do meu livro, que eu escrevi depois que introduziram tipos estáticos, eu escrevi tipo umas 150 ou 160 páginas só sobre tipos. E eu não cobri tudo. Tá? Então, é isso. Eu acho que é uma dificuldade clássica, na verdade, do open source. Né? Que é assim, como é que você faz para que os mantenedores continuem alinhados com as necessidades dos usuários finais, que são tão diferentes deles? Eu pergunto que assim, eu aprendi a programar em QBasic no DOS 6. Sim. Então, assim, lendo o manual do DOS. Uhum. E hoje, assim, você... Putz, vou programar um negócio. Você vê... JavaScript, pô, você tem que baixar o Node, exatamente. É extremamente complicado. Exatamente. Tem linguagens que você não consegue nem usar se você não souber o Git, por exemplo. Exato. Né? Então, é isso que a gente precisa ter consciência de que se a gente quer ter ferramentas acessíveis, né, para o público em geral, a gente tem que largar a mão de certas necessidades da engenharia
para atender esse público. Tá? Então, acho que essa é uma lição interessante do ABC. Se bem que não deu certo. Mas o resultado do ABC é reconhecido cada vez mais nessa influência importante que teve no modo de pensar do Guido e várias características que a gente vê no Python que são amigáveis. Né? Obrigado. Obrigado. Eu ia deixar para conversar com você depois, mas ele falou da linguagem mais amigável, eu lembrei. Eu estou implementando uma atualmente. Ela não vai ser uma linguagem de programação completa, ela é uma linguagem de script narrativo. Depois a gente pode explicar o que é. Mas é chamada GNU, quem quiser acompanhar. Não tem nada ainda. Tá no meu 3º mês aí, eu estou estudando sintaxe e tudo mais. Mas o assunto que eu mais estou batendo na tecla é consistência. Exato. É muito importante manter consistência para o público geral. E o que eu percebi queria saber se você concorda que o Python ele perdeu esse espírito de consistência, porque meu maior problema com o Python é que ele é uma linguagem extremamente inconsistente. Ele virou um Java e ele está caminhando cada vez mais Java. Assim. Ele nasceu... Ele era para ser algo melhor do que o Java e, na minha visão, ele já está pior na questão de consistência. Eu não sei. Eu acho que não sei se o Python ficou mais inconsistente. Né? Uma coisa que eu botei no meu livro, numa epígrafe lá, acho que talvez seja a primeira epígrafe do livro, é um comentário de um outro sujeito aí, que eu esqueci o nome agora, mas ele fala que ele admira o Guido pela capacidade dele de fazer uma linguagem que é bastante consistente e um prazer de usar, e não é tão consistente quanto certas outras, mas é mais prazerosa de usar. Então tem o lado pragmático do Guido, que eu acho que é uma característica que levou a isso. Né? Então o pragmatismo significa que algumas vezes você vai introduzir inconsistências por questão de desempenho, ou porque é um atalho, que é uma situação... Né? Mas precisa saber escolher, né? Então, eu acho que o Python se beneficiou muito do fato de que o Guido tinha esse status, né, de ditador benevolente. Então, no fim, o que entrava na linguagem é o que ele achava que tinha que entrar, tá? Mas eu acho que também, nos últimos anos dele, ele começou a pirar com certas coisas, como o match, por exemplo, que eu acho estranho. Eu gosto do match em outras linguagens, né, que tem pattern matching, mas o do Python é bem estranho. Introduz uma quantidade enorme de inconsistências na própria sintaxe e na semântica da linguagem. Mas é isso aí. Eu continuo gostando de Python, mas isso é uma outra coisa. Quando eu falo sobre Python e o sucesso de Python tem a ver com o fato de que o Python atende muitos públicos. Então, a gente não pode ficar falando que não tem que botar os tipos em Python, porque senão não é profissional. Sim, mas e as pessoas que não são profissionais de programação, mas são profissionais de outras áreas? É um analista financeiro, uma cientista da física, etc. E tal. Essas pessoas não precisam... De novo, é aquela coisa. Né? A gente precisa entender quais são as... Eles falam que eles fizeram task analysis, é uma coisa de interface de usuário. Né? Quer dizer, analisar tarefas de programação e ver, decupar essa tarefa e como a gente facilita, entendeu? Então, eu meio que concordo com você. Às vezes eu falo assim, se você obriga a pessoa a usar tipos em todo o código Python, o resultado final é que você tem um Java mais lento. Eu já fiz esse comentário. Complementando, eu nem sei se a minha visão é culpa do Guido. Assim. Eu acho que as bibliotecas que vieram surgindo do Python que criaram essa complexidade e a linguagem foi respeitando. A gente tem um NumPy, por exemplo, que é horrível de mexer e... As pessoas gostam do NumPy, eu odeio, eu acho horrível de mexer com aquilo. O Pandas, que é um super sucesso, eu nunca consegui aprender porque eu acho muito louco. Né? Agora com o IA eu consigo usar Pandas. Mas eu consigo usar o Pandas com o IA porque eu sei o que é uma projeção, um filtro, né? Conceitos de, por exemplo, teoria de banco relacional, eu sei. Então eu sei escrever um prompt, eu sei avaliar os resultados. Né? Mas realmente eu também não curto muito Pandas. Mas o NumPy é a razão do Python ser tão importante hoje. Né? É interessante, vou falar rapidinho isso aqui. O Python foi adotado pela comunidade científica da física no início dos anos 90. Não tinha nem 5 anos o Python, quando alguns laboratórios muito importantes nos Estados Unidos, que tinham supercomputadores, tomaram a decisão. A gente precisa de uma linguagem mais fácil para os cientistas, porque a gente perde muito tempo. As bibliotecas já estão prontas.
entendeu? Para fazer o cálculo numérico, a álgebra linear, etc. e tal. Mas o problema é que na hora que ele vai colar uma coisa com outra em C++, ele escreve besteira, tá? Então, eles adotaram o Python no início dos anos 90. Por isso que o Python, quando veio a abordagem de machine learning, que era muito baseada em... Nunca, né, na programação do dia a dia, se usou tanta matemática quanto a partir do sucesso do machine learning, né? E o machine learning fez sucesso em Python porque já tinha 10 anos de colaboração da comunidade científica para fazer tudo de cálculo numérico pronto para usar em Python. Coisas escritas em Fortran, C++, C, que já estavam disponíveis para usar a partir do Python, né? E o Python incorporou mudanças para se adaptar a isso. Tá? Isso aí, acho que... Né? Eu vou estar por aí e depois nós vamos no Garoa. Quem quiser conversar mais, vamos conversar no metrô e depois no Garoa. Tá bom? Isso aí, pessoal. Obrigado.